Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse trecho que vocês estão assistindo aqui é um pedaço de uma conversa que eu tive com o Thiago Machado, né, que é um economista da UFRJ, que está terminando agora o doutorado dele em economia também na UFRJ. E a gente traz um pouco do debate sobre o arcabouço fiscal a partir de uma base um pouco mais aprofundada, um pouco mais histórica, para a gente entender isso. Então esse é um trecho. Eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos e quando o vídeo for saindo, vocês vão ser notificados, né? Eu já peço para se inscrever, para ativar o sininho, que a gente vai divulgando ao longo desses dias, né? Um trecho dessa nossa conversa, que ela ficou bem extensa, aí eu resolvi dividir ela em alguns trechos em vídeos mais curtos para facilitar para todo mundo. Um grande abraço e até mais. Então, a gente estava debatendo, né, a questão da Dilma, da crise da Dilma, né? Primeiro a gente falou do histórico dos primeiros 2 mandatos do Lula, né? E aí agora a gente vai falar do Temer, né? O Temer, ele implementou no Brasil um teto de gastos, né? Seguia essa filosofia também, né? E aí eu queria que você também comentasse um pouco sobre isso, sobre o teto do Temer, sobre todo esse processo que aconteceu aí depois que a Dilma saiu e tudo mais, que foi muito a economia, né, no Brasil depois que a Dilma saiu foi muito embalada por essa ideia de que o governo Dilma gastou demais e que era necessário cortar gastos e tudo mais. Exatamente. Aí nesse cenário, né, em que, e aí vamos resgatar só brevemente, a gente já vem trabalhando com o tripé macroeconômico, em que a lei de responsabilidade fiscal fala da geração de superávit primário com a ideia de equilibrar a razão dívida PIB. No final a gente vai fechar esse ponto aí. Isso de um lado. Então, com esse avanço, né, político, teórico, institucional, e a minha leitura de que o processo histórico do Brasil dos últimos 30 e poucos anos, a gente está num desdobramento de avanços dentro da ordem neoliberal, com particularidade, quando a gente vai observar a questão da política fiscal, esses desdobramentos, eu interpreto o fenômeno do Temer como um aprofundamento de uma lógica do qual a gente está adotando desde a década de 90. Não é uma lógica que se iniciou antes. É claro que existem variações entre os governos, mas ainda assim a lógica que permeia isso, de redução do papel do Estado, de redução do gasto, etc., é uma lógica que vem já desde a década de 90. Então, no momento em que tem o golpe contra o povo brasileiro e a política de austeridade, elas tomam um novo patamar, é daí que a gente cria a nossa jabuticaba, né? A nossa jabuticaba é da PEC 95, ou como popularmente é conhecida, a PEC do congelamento dos gastos. O que a PEC do congelamento dos gastos ela dizia? Né? A PEC do congelamento dos gastos ela vai dizer que o governo ele não poderia expandir a despesa primária pelos próximos 20 anos, e depois de um prazo de 10 anos, ela poderia ser revista. Então pense o seguinte, esse é todo o dilema que o Brasil vem passando desde o governo Temer, ali, meados de 2016, até os dias de hoje. População aumentando, ou seja, a população crescendo, a gente tendo que ofertar mais creche para as crianças, mais saúde pública, mais escola, mais tudo, e ao mesmo tempo está travado o nível de despesa do governo. O que não tem em nenhum outro país do mundo, para deixar isso claro. Nenhum outro país do mundo pratica isso. Então a gente trava isso com o governo do Temer. Só que isso era uma coisa que, quando a gente debate entre os economistas heterodoxos, logo de cara a gente já interpretava que isso não se sustentaria, por conta de uma razão muito simples. Você gerou conflitos distributivos que são incompatíveis com a realidade. Então, como é que você, tendo a população crescendo, tendo uma série de demandas sociais, problemas históricos, como, por exemplo, apareceu ao longo dessa trajetória da Covid, mais questão de corrupção de blocos de poder com determinados interesses e cooptação do orçamento fiscal. Então, assim, esse conjunto de coisas acontecendo já era uma leitura de que isso não sustentaria por 20 anos, porque politicamente, economicamente, não era sustentável essa lógica. Então, o que ocorre? Nesse processo histórico, a gente tem o menor crescimento da história do Brasil. O Brasil, se a gente for pegar, desde a crise que aconteceu com a Dilma e a política recessiva desde 2015, a gente já está passando por quase 10 anos, que é a década que o Brasil menos cresceu em toda a história,
tem sido o período recente, justamente para uma política de austeridade. E aí, nesse cenário, é que a gente vê, e para mim isso é um ponto fundamental, inclusive para entender a variável política, nesse cenário de desamparo da população, de desemprego, em que a população não, às vezes se vê frustrada perante a própria vida e nem, não encontra soluções para seus problemas diários, porque boa parte das nossas questões também está atrelada ao nosso trabalho, à nossa renda e etc. Nesse cenário, se torna um terreno fértil para o surgimento do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro mantém a política de teto de gastos do governo Temer. A gente passa por todo o caos político que o Brasil passou ao longo de todo esse processo, até a chegada agora do novo arcabouço fiscal. E aí, acho que a gente pode entrar nesse novo ponto. Eu só queria lembrar aos nossos ouvintes, né, aos nossos quem está assistindo aí, né, nossos espectadores, né? O teto de gastos do Temer, quando ele foi proposto, muita gente falou que ele era impraticável. E o que aconteceu? Ele de fato foi impraticável, porque o teto ele não foi cumprido praticamente ano nenhum. Ele foi instituído em 2017, ele foi furado, se eu não me engano, 5 vezes, né? E aí, se você for fazer as contas, você vê que ele foi furado praticamente todo ano. Então, assim, eles criaram uma regra que nem eles conseguiram cumprir a regra, entendeu? De tão absurda que era essa regra, de tão irracional. Não, e aí, assim, Bolsonaro acabou o governo. Inclusive, uma observação, né? O ano de maior crescimento econômico desde a implementação do teto de gastos foi o ano em que ele foi furado com um gasto maior. Foi justamente o ano em que teve maior gasto, maior, vamos dizer assim, desrespeito ao teto de gastos na história recente brasileira, né? Foi em 2022 que o Bolsonaro praticamente jogou dinheiro do helicóptero para se reeleger e a economia cresceu 2,9%. Inclusive, na minha opinião, se ele tivesse usado direito esse dinheiro, investido em política de geração de emprego, em política de desenvolvimento, eu acho que ele teria sido reeleito. E aí a gente chega, né? Estamos no... Você quer comentar isso? Ou... Sim, não, acho que vale um acréscimo. E é importante a gente parar para pensar, Fred, de que quando ele faz isso, o indicador da dívida pública melhora. É justamente nesse ano que o indicador da dívida pública melhora. O indicador da dívida pública caiu, exatamente. Relação dívida-PIB caiu no ano em que o Bolsonaro gastou mais. Olha que coisa curioso, né? Isso bagunça um pouco a cabeça das pessoas, mas mostra, inclusive, que parte do que é defendido hoje no debate econômico, na minha opinião, está errado.